Olá, professora Mariana, professora de Filosofia e Sociologia, e dando continuidade aos nossos estudos sobre filosofia moderna, a gente chegou agora na teoria do conhecimento e vamos falar sobre racionalismo e empirismo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre racionalismo e na próxima a gente vai falar sobre empirismo. Então, só para a gente fazer um resgate de que momento a gente está falando, né, dessa filosofia moderna, essa filosofia moderna ela vai se distanciar daquela filosofia medieval, cristã católica, que vai colocar a fé como algo muito importante, né? Então, dentro da filosofia moderna, a gente vai ter esse distanciamento da fé e a aproximação da razão, né? Uma filosofia muito mais racional, científica. E aí, esses filósofos, né, da teoria do conhecimento vão estar tentando entender se é possível conhecer todas as coisas que existem no mundo. Será que é possível conhecer todas as coisas? Qual é o limite do conhecimento? E para além de qual é o limite desse conhecimento, como que se chega a esse conhecimento? Então, a gente vai ter um embate aí entre essas duas teorias que vão estar pensando no conhecimento de maneiras distintas, né? Cada uma vai defender o seu ponto. E aí, a filosofia moderna ela vai ser marcada pelo homem no centro, né? O humanismo, que a gente já falou alguns vídeos atrás, né? Então, a gente está pensando mais na questão racional, se distanciando da fé, aproximando do pensamento no homem, no conhecimento, né? E nas coisas que envolvem esse homem, a razão ela vai ser maior do que a fé. E a gente tem duas sementes, né? Que é Platão e Aristóteles, que de certa forma vão influenciar nesse pensamento, mesmo sendo dois filósofos gregos, né? Vão estar influenciando nesse pensamento, que inclusive tem vídeo sobre Platão e sobre Aristóteles aqui no canal, né? Então só voltar algumas aulinhas para aprender mais sobre eles, caso você não tenha visto. E aí Platão, né, ele vai colocar a dualidade entre dois mundos, né, o mundo sensível e o mundo inteligível. E para Platão, a gente só chega ao conhecimento através do mundo inteligível, através do raciocínio. Para Aristóteles, a gente consegue sim chegar ao conhecimento através do mundo sensível, através da experiência. Então, de certa forma, eles vão influenciar aqui na teoria do conhecimento, mesmo essa daqui sendo séculos depois, né? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a teoria do racionalismo. Racionalismo, né? Como o nome já sugere, a razão vai estar em primeiro lugar. A razão vai se fazer mais importante do que o sentido. Então, para os filósofos racionalistas, né, a gente vai ter aí a fonte do conhecimento todo na razão. Então, a razão, ela gera o conhecimento. Como que a gente conhece as coisas do mundo? Através da razão. Então, aqui as ideias inatas, elas são importantes porque através dessas ideias inatas a gente pode chegar a ideias mais complexas. Então a gente parte aqui, né, das ideias inatas para chegar a ideias mais complexas através da razão, através do conhecimento. Eles vão se utilizar do método dedutivo, né? Então eles vão deduzir através do todo para se chegar à parte. Então eles utilizam esse método de pensamento dedutivo. E os sentidos enganam. Como assim? Para esses filósofos, os sentidos, né, a experiência, ela não pode ser a razão do conhecimento, porque os nossos sentidos, eles são falhos, eles podem nos enganar. Então, se você tem um problema de visão, por exemplo, e aí você vai ver uma coisa distorcida ou, enfim, não vai ver aquilo ali sem um óculos, por exemplo, na sua totalidade. Então, o seu sentido de certa forma está comprometido, sabe? E aí eu costumo dar um exemplo muito básico, né? Que assim, eu tenho um creme que eu quase não uso e quem usa mais é o meu namorado. Então toda vez que ele vai na minha casa, ele usa esse creme e aí o cheiro, quando eu abro esse pote para usar, na minha memória afetiva é o cheiro dele, do cabelo dele e não do meu, apesar do creme ser meu.
Mas por quê? Como ele usa muito mais do que eu aquele creme, pra mim a minha memória afetiva, né, e o meu olfato gravou que aquele creme ali é dele. Então, de certa forma, os sentidos eles podem enganar a gente. Então, por isso que eles não vão estar colocando o conhecimento, a fonte do conhecimento dentro desse sentido, e sim na razão. E aí um dos principais filósofos racionalistas vai ser René Descartes, que nasceu em 1596, morre em 1650. René, ele vai estar vivendo ali no século 17, né? Vai estar escrevendo ali no século 17, e para ele o princípio da dúvida é muito importante. Então você duvidar daquilo, porque você pode estar vendo, mas como ele diz que, como os racionalistas acreditam que o sentido engana, aquilo ali pode estar, né, a sua visão pode estar equivocada sobre aquilo. Então você duvida de tudo, e através dessa dúvida você faz uma análise racional através da razão, através da lógica, para poder chegar àquele conhecimento de fato. Então ele vai ter uma articulação com o pensamento platônico, né? A questão do raciocínio ser mais importante do que a experiência, e o conhecimento para ele vai necessitar de uma base lógica. Então primeiro você precisa de uma base lógica para depois colocar esse conhecimento de uma maneira maior. Como assim? Eu vou dar um exemplo muito simples. Matemática. 2 mais 2 é igual a 4, certo? Isso é um conhecimento básico. Isso daqui é um conhecimento básico da matemática, mas que você precisa dele para fazer outras operações. Então, quando você vai aí fazer uma operação mais complexa, então uma função de segundo grau do polinômio, enfim, que não é a minha área aqui, mas você precisa desse conhecimento, você precisa saber conceitos básicos aí de adição, né, de subtração, de multiplicação e divisão, para você chegar a funções mais complexas. Então primeiro você tem aqui um conceito imutável, porque isso não muda, 2 mais 2 vai ser sempre 4, seja numa função enorme, numa equação ou não, 2 mais 2 é 4, então não muda. E através desse conceito imutável você pode chegar a uma função mais complexa, você pode chegar a um conhecimento mais complexo. Então pode fazer aquelas equações enormes com x, y, z, mas se tiver 2 mais 2, você vai saber que é 4, porque é um princípio básico. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o empirismo. Então, se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, compartilha com os amigos, comenta qualquer dúvida, sugestão ou elogio. Toda segunda tem vídeo aqui no canal e toda quarta tem vídeo lá no Instagram falando um pouquinho de sociologia e filosofia no dia a dia com algumas análises. Então, @a Mariana Coelho, tá na descrição o link, e também eu abri uma conta no PicPay. Se você quiser doar qualquer quantia para a melhora do canal, né, a gente aceita. Então, um beijo e até a próxima aula.